destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a sua aprovação no exame de suficiência ou em concurso público que tem a disciplina de contabilidade lá dentro do seu edital. Hoje nós vamos estudar a NBCTG 16 estoque para você aprender a marcar o X na alternativa correta. Muito bem. Pessoal, estoque foi o nosso tema voltado para a nossa aula de hoje, né? Dentre as opções que foram colocadas, estoque foi o tema mais votado. E uma excelente opção de escolha, afinal de estoque é um tema que sempre cai em prova, um tema que sempre está em alta, né? Tem alguns assuntos que são mais badalados, né? Digamos assim, às vezes cai mais, às vezes cai menos, mas estoque é um daqueles assuntos que é sempre perene. Pode procurar em todas as provas aí que você vai ver lá uma questãozinha de estoque lá no meio. Então é um tema realmente muito importante para a nossa aula de hoje. Que legal, pessoal! Então vamos lá, vamos tocar o barco aqui para a nossa aula de hoje. Me dá um feedback aí, me digam aí. O áudio está bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Produção, consegue colocar uma águazinha para mim? Muito bom. Gente, então é o seguinte, ó. Estoque vai ser aqui. Tô vendo aqui que o áudio está bom, todo mundo ouvindo bem direitinho, né? Maravilha, maravilha. Beleza, show de bola. Muito bom. Então tá tudo certinho aqui para a gente poder tocar o barco. Vamos lá trabalhar então no nosso tema de estoque. E, gente, estoque é aquele conteúdo que eu quero que você se permita, digamos assim, né? Porque dependendo de como vir a prova, dependendo do humor que tiver o examinador, ele pode cobrar uma questão fácil, médio, difícil, terrorista, tem estoque para todos os gostos, digamos assim. E normalmente quando cai a questão teórica, maravilha, que é uma questãozinha boa para a gente poder acertar na prova, então é uma questão que a gente tem que ir calibrado para poder acertar. E as outras questões, quando cai estoque, se por acaso vir uma questão teórica, é uma questão boa para a gente poder acertar. Pode vir uma questão mediana ali de estoque, cobrando, por exemplo, a questão de valor realizável líquido dos ativos, é uma questão também que era de razoável para média, não é uma questão muito difícil. Como pode cair uma questão lá pedindo método PEPS, método da média ponderada, ele pode pedir o valor do custo da mercadoria, o valor do unitário do estoque, pode pedir o valor do lucro da operação, enfim. Caindo essa parte mais voltada para cálculo de ficha de estoque,
eu vou dizer assim para vocês, não que seja um conteúdo difícil, digamos, mas é um conteúdo que ele é mais trabalhoso, né? Porque você tem que fazer conta, tem que fazer cálculo, é uma questão um pouco mais melindrosa, digamos assim. Para quem vai fazer a prova do exame de suficiência, é menos ruim, porque na prova do exame de suficiência você pode utilizar a calculadora, né? Aí é beleza. Mas se você está aqui estudando essa aula, se preparando para fazer uma prova de concurso público, como de auditor da Receita Federal ou auditor da Receita Estadual, né, saiba que lá na sua prova de concurso você não pode utilizar a calculadora. Então tem esse viés aí para os dois lados que a gente tem que prestar atenção. Oswaldo, vou fazer o exame de suficiência, maravilha. Então para você vai ser mais tranquilo que você pode utilizar a calculadora. Oswaldo, qual calculadora eu posso utilizar? Qualquer uma, desde que não seja a calculadora do celular. Então HP, calculadora científica, aquela calculadorazinha da bodega, qualquer uma delas dá certo para você poder calcular. Valeu, produção. Obrigado. A produção trouxe uma águazinha aqui para eu poder beber. Pensei que eu tivesse com uma garrafa cheia e não estava. Mas vamos lá. Gente, então tá aí um panoramazinho sobre a questão de estoque, do que pode cair na prova. Via de regra, uma questãozinha teórica, ou uma questãozinha envolvendo cálculo, mas é um cálculo mais simples, né? Porque ele vai pedir para você calcular o valor realizável líquido dos ativos, né? Então, fazer um testezinho de recuperabilidade, não é uma questão difícil, só tem que saber a fórmula, né? Eu vou explicar para vocês aqui. Ou uma questão mais rabuscada, né? Uma questão mais calibrada, quando ele pede método PEPS, ou método da média ponderada, porque aí tem mais cálculo para poder fazer. Beleza? Maravilha, maravilha. Para você que vai chegando aí, já deixa o seu like no vídeo, né? Se inscreve aqui no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês também vão fazer a prova. E se prepara para a gente poder iniciar aqui a nossa aula de hoje. Talvez você saiba, talvez não, mas para você que está caindo aqui de paraquedas, está assistindo uma aula minha pela primeira vez, eu sou o professor Oswaldo Marques e eu ajudo estudantes e profissionais da contabilidade a conseguirem aprovação no exame de suficiência, né? E na continuidade também te ajuda a passar em um concurso público, né? Essa é a nossa missão por aqui, é te ajudar para que você consiga chegar à sua aprovação. Toda terça-feira, ao vivo, às 20 horas, eu faço uma aula aqui no YouTube, então você pode estar aqui comigo religiosamente toda terça-feira de forma gratuita para você poder assistir uma aula. E aproveita e me acompanha lá no Instagram também, porque toda segunda-feira você pode participar da votação para escolher o tema dessa aula. Então a aula que eu estou colocando aqui não é uma aula que o Oswaldo acordou, hoje eu quero dar uma aula de estoque. Não, eu coloco lá 4 opções de assuntos de tema. Você olha as 4 opções, vê o tema que você entende que seja mais relevante para você, e aí você vota e vai ser o tema da nossa aula. Agora, é claro, todos os temas que eu vou colocar, obviamente, são temas relevantes, né? Assim, não vou colocar lá um tema que não seja importante, né? Os 4 opções que eu coloco são temas que são quentes, importantes para poder cair na prova, e qualquer um deles vai ser um tema importante para você poder estudar. A grande questão é que você tem que pensar toda segunda-feira, das opções que o Oswaldo está colocando aqui, qual é que eu tenho mais dificuldade? A ponto de, se eu ver uma questão na prova, eu tenho uma alta chance de errar. Pronto, volta naquele tema ali, que vai ser o tema que vai agregar mais valor para você. Legal? Beleza, beleza? Show de bola. Avisa os dados. A gente pode iniciar, então, a nossa aula de hoje. E te convido a clicar no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não está no nosso grupo de estudos no WhatsApp, é um grupo de estudos gratuito, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode entrar, porque por lá eu mando o aviso das aulas, entrego as apostilas, né? Mando o material com as questões que a gente vai trabalhar na aula, aviso sobre a votação dos temas, enfim. Então toda a comunicação a gente manda via grupo do WhatsApp, então o grupo de estudos está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode entrar gratuitamente. Legal? Gente, iniciando a nossa aula de hoje com a nossa frase do dia. E eu vi essa frase do dia aqui, eu achei massa, né? E ela diz assim, ó: ou você diminui seus sonhos, ou você aumenta as suas habilidades, né? A escolha é sua. Então, essa frase do Jim Rohn, né, que escreveu essa frase, eu vi ela recentemente falada pelo um... Como é o nome, meu Deus? Era um delegado da polícia, né? Ele falava de uma forma diferente, ele disse assim: ou você aumenta o seu esforço, ou você diminui o seu sonho. Ele falou exatamente dessa forma, inclusive até gostei mais. E eu fui pesquisar para poder ver de quem era essa frase e encontrei que o autor do Jim Rohn, mas esse delegado de polícia adaptou de uma forma que eu achei mais legal. E é uma frase que tem uma reflexão muito importante, porque, querendo ou não, assim, a matemática é simples, né? O resultado que a gente vai ter vai ser proporcional ao nosso esforço. Então, se você está se esforçando, está se dedicando, está fazendo o melhor que você pode ter certeza absoluta que o seu dia vai chegar, né? A questão não é se você vai passar, a questão é quando você vai passar. O único dilema que você tem que tomar,
que você tem que tomar cuidado, que você precisa prestar atenção é não desista no caminho. Aí é onde está o grande problema, porque só tem uma forma de você não passar, é se você desistir. Mas se você continuar lá, se dedicando, se empenhando, fazendo o melhor que você pode, a sua hora vai chegar também, porque chega para todo mundo que se dedica e para todo mundo que não desiste no meio do caminho, né? Então, eu sei que estudar é desafiador, eu sei que estudar é difícil, eu sei que tem conteúdo que você estuda e o professor está lá ensinando, você não está entendendo nada, e aí você bota a mão na testa e diz, meu Deus, eu não vou passar, e agora? E aí no outro dia você está estudando outro conteúdo, de repente aquele outro conteúdo você assimila de uma forma melhor, aí já te dá um respiro, um fôlego, ai, graças a Deus, se esse conteúdo cair na prova eu acerto. E, gente, o grande dilema é isso, né? Assim, a gente tem que contornar as nossas emoções, porque o edital é enorme. Vai cair todo o conteúdo na prova? Não. Então a gente tem que ter o aspecto sorte também no dia da prova, né, de cair os conteúdos que a gente tem um domínio maior. Então vai ter coisa que vai cair na prova que a gente vai ter um domínio maior e vai ter coisas que vai cair na prova que a gente vai ter um domínio menor. Isso é fato. O que a gente tem que tentar fazer é procurar ser pelo menos mediano em todos os conteúdos para depois a gente ir avançando, né, para poder ter conteúdos que a gente domine mais, digamos assim, né, dentro do que é importante que cai na prova. Por exemplo, estoque é um tema muito importante, cai muito em prova, então esse aqui é um tema que a gente tem que estar afiado. Então, ter esse jogo de cintura com você mesmo vai te ajudar bastante para que você possa ter uma melhor desenvoltura aí no teu estudo, beleza? Não desista, siga firme, a sua hora vai chegar e vai dar tudo certo, é só você não desistir. A grande questão não é se você vai passar, e sim quando você vai passar. Combinado? Beleza, maravilha, maravilha. Eu quero que você faça o seguinte, ó. Eu quero que você venha aqui embaixo, nos comentários, não é no chat, tá? Para você que está assistindo ao vivo, não vá no chat, vá nos comentários embaixo do vídeo e coloca assim, ó, eu vou ser aprovado. Né? Vamos profetizar aqui na nossa aula de hoje aqui, para que a gente consiga energizar as nossas emoções, canalizar a energia positiva rumo à nossa tão sonhada aprovação. Beleza? Maravilha. Então vamos lá para o nosso conteúdo de estoque da nossa aula de hoje. E a nossa missão vai ser o quê? A nossa missão vai ser começar por aqui, ó, produção. Bota o slide aqui na tela aqui, vem comigo e vamos lá. NBCTG 16 do estoque, ela trata aqui o seguinte, ó, os estoques, termos são usados nessa norma com o seguinte significado. O que é estoque? E é importante que a gente saiba isso aqui, porque pode cair uma questão teórica na prova, né? Então é importante que a gente tenha esse domínio aqui, ó. Mantido para venda no curso normal do negócio. Isso aqui é importante que a gente destaque, que você entenda, porque o examinador pode fazer uma maldade na hora da prova em relação a isso aqui, ó. Qualquer item que eu comprar com o objetivo de vender a estoque, não. Ele tem que estar no curso normal do negócio. Ou seja, por exemplo, a empresa aqui do professor Oswaldo, eu trabalho comprando e vendendo câmera? Não, eu não trabalho comprando e vendendo câmera. A minha empresa não trabalha vendendo câmera. Mas, de repente, pode ser que eu queira comprar uma câmera mais tecnológica do que essa que está aqui, onde nós estamos estudando juntos agora, e eu posso colocar essa minha câmera à venda. Perceba, essa câmera aqui vai ser estoque? Não, ela não vai ser estoque. Por que, Oswaldo? Porque ela não é do curso normal da minha atividade. Ó. A empresa do professor Oswaldo é uma empresa de educação. Né? Então, o meu papel é treinar as pessoas para poder passar em provas, né? Qualificá-las. Né? Então, eu não trabalho comprando e vendendo câmera. Você não vai ver nenhum local meu lá com anúncio vendendo uma câmera XYZ. Então, perceba, se eu compro alguma coisa necessariamente com o objetivo de vender, isso faz parte da operação, aí sim é estoque. Beleza? Então, eu quero que você entenda aqui o seguinte, por exemplo, se eu compro um terreno, aí eu te pergunto, terreno vai ser o quê, Oswaldo? De imediato, pode ser que você passe pela sua cabeça de que o terreno seja imobilizado. Mobilizado. De cara, pode ser que você pense isso. Oswaldo, o estoque é imobilizado. Aí eu vou dizer para você, ó, depende. Depende. Ô, Oswaldo, por que depende? Vamos lá. Se eu compro o terreno com o objetivo de usar o terreno, de uso, aí o terreno vai ser, de fato, imobilizado. Agora, se eu compro o terreno com o objetivo de vender o terreno, de venda do terreno, aí o terreno vai ser o quê, gente? Aí o terreno vai ser estoque. Imagina que você é uma corretora e você compra o terreno com o objetivo de vender o terreno. O terreno é para você o quê? Estoque. Imagina que você é uma concessionária.
Você é uma concessionária, você compra o carro para vender o carro. O carro é o que para você? Estoque. Beleza? Agora vamos imaginar que eu comprei esse terreno não com o objetivo de vender. Eu comprei o terreno com o objetivo de valorização do capital próprio. Eu comprei o terreno com o objetivo de valorização do capital próprio. Opa, então peraí, eu comprei aquele terreno ali porque estão dizendo que vão construir um shopping, aquela região vai se valorizar, ela vai ganhar corpo, o terreno vai valer mais. Então daqui a 5 anos, de repente eu posso vender o terreno por 3, 4 vezes o valor dele. Então perceba que eu comprei uma coisa com o objetivo de longo prazo, a valorização do capital próprio. Então nesse sentido, no caso aqui, ó, o terreno ele deixa de ser imobilizado, deixa de ser estoque e passa a ser investimento, ó. Investimento. Agora olha para cá, ó. E se eu comprei aqui o meu estoque, perdão, se eu comprei aqui meu bem, que ele era do imobilizado, vamos lá, ó. Ele era do imobilizado e agora vai ser colocado à venda. Vai ser o que, Oswaldo? Vai ser estoque? Não, não vai ser estoque. Vai ser o quê? Vai ser ativo, não circulante, disponível para venda. Olha aí a maldade, gente. E te digo mais, essa conta de ativo não circulante disponível para venda é conta de ativo circulante. Mas isso aqui pode ser um objeto de uma próxima aula, não quero aprofundar aqui nesses assuntos aqui agora, porque a única coisa que eu quero que você entenda é que não necessariamente todo item que eu tiver vai ser estoque. Vai depender da destinação do bem, da forma como o bem vai ser utilizado, certo? Então, aí, se eu comprei para venda, né, no curso normal da minha operação, ele vai ser estoque, né? Em processo de produção para venda, né, porque aqui eu posso ser um comércio, onde eu compro para vender, e eu posso ser uma indústria onde eu fabrico para vender depois, né? Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Isso aqui é legal, a questão do consumo, porque o consumo também pode ser estoque, como por exemplo material de limpeza. Material de limpeza. Legal? Outra, me dá aqui um exemplo. Vamos imaginar um hotel. Você chega lá no hotel, entra no quarto, abre o frigobar, aí tem lá uma garrafinha de detergente. Aí você pensa, caramba, que maravilha! Tudo que eu mais queria agora era uma garrafa de detergente, meu pai do céu! Oh, que delícia, que maravilha! Eu vou tomar um gole e vai ser agora. Aí tu cai, pum, durinho no chão, né? Vai dar uma desinteria aguda no teu estômago. Gente, é claro que o hotel não vai colocar uma garrafinha de detergente lá dentro do seu frigobar. Você não vai querer comprar detergente, sabão em pó, amaciante, né, desinfetante, nada disso. Mas o hotel precisa desses itens para que ele possa prestar um serviço de qualidade para você. Afinal de contas, você quer entrar no quarto e quer ver um quarto cheirosinho, limpinho, confortável, arrumado, cheiroso. Você quer chegar lá no restaurante do hotel, você quer um prato limpo. É o mínimo que se espera. Mas para isso eu preciso de material de limpeza. Então perceba que o hotel comprou aquele material não com o objetivo de vender. Então ele não atende ao critério de venda. Mas ele atende ao critério de consumo. Tá vendo aqui? Então aqui é onde está o grande detalhe aqui da história para que você fique atento no jogo. Muito bem. Vamos à avaliação do custo do nosso estoque, né? O custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição ou de transformação. O que eu gastei para poder comprar, ou o que eu gastei para transformar, bem como outros custos incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização atual. Muito bem. Então, nesse sentido, eu vou pegar aqui ó, o valor de compra, né, do meu produto, os impostos não recuperáveis, beleza? Aí vem taxa de importação, enfim, né? E os gastos que forem necessários para poder deixar o bem em condições para uso, né? Muito bem. Show de bola. Então, nesse sentido, eu vou até dar uma passada aqui, ó, para a gente poder fazer aqui alguns pontos de anotação, ó. Quando a gente vai falar aqui de impostos,
impostos, a gente tem que tomar cuidado porque existem os impostos que são recuperáveis e existem os impostos que são não recuperáveis. Muito bem. E aí pode ser que você já se pergunte logo de cara, se você já for um pouco mais antecipadinho, e pergunte para mim: Oswaldo, como é que vai ficar aqui a apuração do estoque com a reforma tributária? Bom, pelo menos para 2026, né, que é a questão do primeiro passo em relação à questão da apuração dos novos impostos, eles vão ser calculados numa alíquota teste que vai ser só para ser destacado em nota. Ele não vai ser apurado e recolhido, né? Então, pelo menos inicialmente para 2026, eles não vão valer, né? Digamos assim, não vai mudar. Agora, para 2027 para frente, o PIS e COFINS vão morrer, o IPI vai passar a ter alíquota zero, então, a partir de 2027, a gente vai ver um impacto mais significativo na questão da apuração do estoque, né? Mas, digamos assim, vai ter mais um impacto no sentido de que vai sair um personagem e vai entrar outro. Porque vai sair uma listagem de impostos e vai entrar outra no lugar, né? Mas, enfim, isso pode ser um objeto de uma próxima aula, para a gente poder tratar só sobre a reforma tributária, para a gente poder ver lá as regras do CBS, enfim, de como é que vai funcionar a questão lá dos novos impostos que vão entrar em substituição dos que existem, tá? Mas, por hora, né, como a gente vai fazer uma prova que vai acontecer em 2026, digamos, né, a prova de 2026, ela não vai ser impactada ainda pela questão da reforma tributária, porque para 2026 o que vai acontecer efetivamente vai ser o período de alíquota teste, né, onde as empresas vão precisar apurar, sim, elas vão precisar apurar, mas isso vai estar só destacado na nota, isso não vai estar em processo de recolhimento, né? Então é um período onde os órgãos eles vão poder calibrar, né? Que eles vão ver quando é que vai ficar a questão dos valores, das apurações, quanto é que isso daria de imposto, enfim, é mais um período de teste, tá? Então isso não vai afetar os nossos cálculos, pelo menos não em 2026, beleza? Então, nos impostos recuperáveis, isso aqui eles vão ser abatidos, né? Abatidos. E os impostos não recuperáveis, a gente vai fazer assim, ó, depende. Depende de quê, Oswaldo? Depende se ele vai ser uma taxa, se ele vai ser algo extra, digamos assim. Depende se vai ser algo extra. Ou se vai ser algo que já está dentro da nota. Legal? O que eu quero te dizer com isso? Se eu tenho um imposto e ele é um imposto recuperável, o que acontece? Eu vou poder subtrair esse valor. Porque eu vou poder me recuperar dele depois. Muito bem. Na hora dos impostos que são não recuperáveis, a gente tem que tomar cuidado o que a gente vai fazer com ele, porque aí depende por quê? Porque se ele for um imposto extra, se for extra a nota fiscal, aí esse aqui eu vou ter que somar. Se ele já estiver dentro da nota fiscal, aí nesse caso aqui não precisa fazer mais nada. Não precisa eu somar, Oswaldo? Não, porque ele já está dentro, então é só aguardar. Então, cuidado principalmente na hora da prova, com esse bonitão das tapioca aqui, ó, porque a pegadinha maior vai estar nele. Por que, Oswaldo? Porque quando o imposto é recuperável, já é meio que intuitivo que a gente tem que saber que tem que subtrair esse cara, certo? Eu vou até tirar vou colocar aqui por escrito mesmo, subtrair, que às vezes a gente coloca assim, reduzido, né? De repente a pessoa depois não lembra, não, o que foi que a gente estava querendo falar. Mas enfim, vamos lá. Ó. Então aqui fica meio intuitivo que você vai ter que subtrair. Agora, quando você fala de um processo em que o imposto é não recuperável, a tua intuição é de querer somar de imediato. Porque é um valor agregado, né? Porque você pensa que é um valor agregado. Só que aí, no caso, depende. Depende de quê? Se ele já está dentro da nota, se ele já está embutido no valor da nota, ou se ele vai ser pago por fora. Aqui, por exemplo, nós temos o imposto de importação. Chegou aqui, truco,
você paga um imposto de importação, né? Veio da China, chegou aqui em Fortaleza, no porto do Pecém, aí você truco, vai lá pagar o seu imposto. Aí no caso você vai somar, porque aquele imposto você não recupera, né? Então aqui é um detalhe importante que você tem que se atentar lá na hora da sua provinha. Muito bem, show de bola. Voltando aqui na nossa composição, agora a gente vai entrar na questão daqui dos nossos critérios de avaliação do estoque. Pegando uma questão mais de cálculo, o examinador pode cobrar para a gente o método PEPS, como o examinador pode cobrar para a gente aqui o método da média ponderada. Vou explicar para vocês aqui cada um deles. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Gente, antes de entrar especificamente na questão do método PEPS, do método da média ponderada, pode ser que você veja em algum livro, algum canto mais antigo, que existe outro critério de avaliação chamado de WEPS. WEPS. WEPS era o último que entra, seria o último que sai. Certo? Mas esse cara aqui, ele não é aceito nem pelo regulamento do imposto de renda, nem pelas normas brasileiras de contabilidade. Então ele está fora do jogo, certo? Mas pode ser que você veja em algum livro mais antigo alguma coisa, vai pensar, vixe, será que tem outro método também para poder estudar para a prova? Não, esse aqui não precisa não, porque ele não é aceito. Então, o que é aceito é o método PEPS e o método da média ponderada. Qual é a principal diferença entre eles, né? Com o método PEPS, como a própria norma já está colocando aqui no item 27, o primeiro que entra é o primeiro que sai. O primeiro custo que entra, vai ser o primeiro custo que sai. Ou seja, eu vou fazer a minha ativação do CMV por esse primeiro carinha aqui, ó, olhando para o custo dele. Eu olho para esse custo dele aqui e trago ele para cá no meu processo de venda. Quando eu vou trabalhar com a média ponderada, aí o processo é um pouco mais simples, né? Por que, Oswaldo? Porque aqui eu pego o valor da minha mercadoria, vou dividir pela minha quantidade, e eu acho aqui o meu custo unitário. Meu custo unitário, meu custo unitário médio. Pronto, beleza, show de bola, maravilha. Então agora que eu achei meu custo unitário médio, quando eu tiver uma venda, que eu precisar calcular o valor do meu CMV, é só eu pegar esse meu custo unitário médio. Acabou. Beleza? E aí, gente, assim, não adianta eu querer me aprofundar muito com vocês nessa parte aqui, porque aqui é uma parte mais prática, né? A gente não precisa ver questões, a gente vai responder questões aqui hoje para você ver como é que isso aqui funciona, né? Ficar muito no campo teórico não vai ajudar muito a gente nesse momento, não. Beleza? Então, eu queria só dar esse panorama inicial para vocês aqui, para a gente poder ir para cima das questões. E só para finalizar aqui, antes de a gente entrar na resolução das questões propriamente dito, se cair uma questão sobre teste de recuperabilidade, aí essa formulazinha aqui você tem que saber, ó. Você vai avaliar o estoque pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois o menor. Beleza? Então você vai procurar lá na hora da prova. Se o examinador não te der o valor realizável líquido, não tem problema. Pode ser que ele te dê o preço de venda. Pode ser que ele te entregue lá o preço de venda. E pode ser que ele te dê, pode ser não, né? Ele tem que te dar as despesas que foram necessárias, né? Necessárias para a venda. Aí, nesse sentido, beleza, a gente calcula aqui o preço menos as despesas necessárias para poder incorrer na venda, né? E a gente acha aqui o valor realizável líquido do produto, beleza? E a gente resolve a questão. Tá? Então, cuidado aqui na hora da prova, para você poder lembrar, então, aqui, dessa equaçãozinha aqui, ó, do preço de venda menos as despesas necessárias para poder fazer a venda, caso ele não te entregue o valor realizável líquido de cara. Legal? Se ele não te der, você calcula por aqui. Não tem problema nenhum. Cuidado para não confundir essa daqui com a do imobilizado. Porque no imobilizado você pega o valor justo,
e confronta com o valor em uso. Aí fica dos dois o maior. Aí você pega esse vencedor e confronta com o valor contábil. E aí fica dos dois o menor. Certo? Muito bem. Só que isso aqui é para imobilizado. Então, no imobilizado tem esse primeiro combate e tem esse segundo combate. Quando você está trabalhando estoque, o estoque é só o primeiro combate. Custo versus o valor realizável líquido. Dos dois o menor. Acabou. Beleza? Maravilha. Show de bola. Gente, então, até aqui nós estudamos, né, fizemos uma prévia do estudo sobre a questão do estoque, do que pode cair na prova. E agora a gente vai entrar na parte de resolução de questões, onde eu vou explicar cada uma das questões para vocês com muita calma, com muita tranquilidade, riscando, anotando, complementando, colocando as informações que eu entendo que sejam importantes para que você marque o X lá na nossa alternativa correta. Gente, detalhe que é de suma importância que você perceba é que assim, ó, o examinador, ele, na hora da prova, ele não está preocupado se você está 1 mês ou há 1 ano estudando. Ele não está preocupado se você está 1 ano ou há 5 anos estudando. Ele não está preocupado se você está bem de saúde ou não. Ele não está preocupado em saber se você está animado ou não. Ele só quer saber se você tem capacidade de marcar o X na alternativa correta. Ponto final. É isso que o examinador quer. Então, na hora de estudar, é de suma importância que você tenha todo esse direcionamento para que você possa concentrar suas energias naquilo que você entende, naquilo que a gente entenda que seja o mais importante. E, Oswaldo, o que é o mais importante? É aquilo que o examinador cobra com mais frequência na prova. Porque, querendo ou não, o edital é enorme, são muitos conteúdos para você poder estudar. E aí, Oswaldo, o que eu faço? Como é que eu direciono o meu estudo? Bom, pegando a norma, da norma inteira de estoque, o que o examinador cobra? Vamos voltar aqui, ó. Eles têm um espaçozinho aqui, ó. O que o examinador vai cobrar na hora da prova? Ele vai cobrar uma questão conceitual, onde ele vai falar sobre a classificação do estoque. O que pode ser classificado ou não como estoque. Essa aqui seria uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta, ele poderia ver a questão do teste de recuperabilidade. E uma terceira pergunta, que pode... Aí aqui tem as ramificações, né? Que seria a avaliação do estoque. Avaliação do estoque. Aí aqui tem as suas ramificações, né? O 3.1, onde ele pode cobrar o método PEPS. Como ele pode cobrar aqui no 3.2 o método da média ponderada. E aí, quando ele cobra aqui PEPS ou média ponderada, ele pode te cobrar. Aí vem aqui, ó. Vamos colocar 3.A, digamos assim. Porque ele pode te cobrar o CMV. 3.B, ele pode te cobrar quanto é que é o valor do custo unitário. 3.C, ele pode te cobrar quanto é que é o valor do custo total do estoque. Beleza. Como ele pode te cobrar aqui no 3.D, ele pode te cobrar o lucro da operação, para você calcular o faturamento menos o custo, né? Se não calculou aqui o custo, ele pode pedir para calcular o lucro também, né? Então, normalmente, quando cai estoque, cai isso aqui na prova. Oswaldo, pode cair outras coisas? Até pode, mas com a frequência muito menor, né? O grosso que cai na prova está concentrado aqui. Então, querendo ou não, quando você estuda com direcionamento, quando você sabe efetivamente o que você precisa focar para você ganhar uma probabilidade maior de acertar as questões na prova, você consegue ter uma vantagem competitiva muito maior. Você não consegue controlar se você vai passar ou não na prova, mas você consegue controlar se você vai chegar mais competitivo na prova, a ponto de conseguir chegar à tua aprovação. E aí cada dia a gente vai dando um saltinho maior, né, digamos assim, em termos de construção de conhecimento técnico, para que você chegue mais competitivo e consiga chegar efetivamente a conseguir o êxito da tua tão sonhada aprovação. Legal? Então, pensando nisso, pessoal, para você que quer dar um primeiro passo, digamos assim, né, rumo à sua aprovação,
né? Para você que não sabe, essa aqui onde nós estamos agora, esse nosso ambiente, é da Turma da Pipoca, onde gratuitamente você pode assistir uma aula aqui comigo, toda terça-feira, ao vivo, onde você estuda um conteúdo técnico que foi passado por uma votação, onde vocês escolheram um assunto e eu estou aqui dando uma aula para vocês. Beleza. Só que o que você pode ter agora? Você pode entrar na nossa Turma da Pipoca VIP. Na Turma da Pipoca VIP, você vai ter acesso à gravação dessas aulas que eu faço aqui, você tem um acesso a esse material que eu estou respondendo aqui as questões, então você vai ter acesso ao PDF dessa apostila, você vai ter inclusive junto com essas anotações que eu faço, todas elas aqui, ó, vai estar tudo disponível para você dentro do portal do aluno, para que você possa estudar de forma organizada e de forma estruturada. Essa aula que está aqui, daqui a pouco ela vai sair do ar, ela não fica aqui para sempre. Então, você vai poder ter um acesso organizado dentro do portal do aluno, para que você possa ter um acesso durante um ano a todo esse conteúdo aqui, para você poder estudar na nossa Turma da Pipoca VIP, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui o portal do aluno, para que vocês possam ver aqui, ó. Muito bem, pessoal, então eu estou aqui, ó, no nosso portal do aluno, da Turma da Pipoca VIP, por exemplo. Aqui eu tenho o nosso mural de avisos, então quando tem um aviso de um conteúdo novo que a gente coloca aqui dentro do portal do aluno, você pode vir aqui para poder acessar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma aula de classificação de contas aqui, por exemplo, ó. Então eu posso vir aqui eu posso assistir aqui a aula, e logo aqui embaixo, ó, eu tenho aqui, ó, a apostila com as questões, né, o conteúdo, e aqui o material comentado com as explicações, com todas as anotações que eu entrego para vocês aqui, ó. Então aqui você consegue assistir a aula e aqui você consegue baixar as apostilas. Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma aula de custeio por absorção aqui, por exemplo. Então aqui você pode clicar aqui para você poder assistir aqui a aula. Então aqui você tem todo o conteúdo onde você vai poder estudar de forma organizada. E sabe qual é o melhor de tudo? Você poder ter acesso a isso daqui por um ano, pagando um valor simbólico de uma mensalidadezinha de R$10. Olha aí que beleza. Maravilha. Tá mais barato do que uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola para você poder dar um primeiro passo rumo à sua aprovação, né? Então, para você que quer dar esse primeiro passozinho ainda, né, quer amadurecer um pouquinho na sua construção do seu conhecimento, você pode entrar na Turma da Pipoca VIP, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder fazer a sua matrícula e ter um acesso durante um ano. Legal? Agora, para você que quer dar um passo além, digamos assim, Oswaldo, eu quero entrar numa turma de um curso completo, que tenha toda a estruturação, que tenha todo o acompanhamento, enfim. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link da nossa lista de espera para a abertura das nossas próximas turmas. Então, nós temos a Turma Ninjas do CFC, que é um programa de treinamento específico para quem quer passar no exame de suficiência. Nós temos a Operação Receita, que é um curso de contabilidade voltado para concursos públicos, né? Então eu vou te ensinar a contabilidade que é cobrada em prova de concurso público para que você consiga a sua aprovação. Temos MBA em reforma tributária, pós-graduação em normas brasileiras de contabilidade, pós-graduação em gestão de custos, temos cursos de capacitação em Simples Nacional, abertura de empresa, imposto de renda, dentre outros cursos. Então você pode clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode fazer um cadastro prévio, para que quando abrir uma nova turma, você poder já estar na lista de espera, a gente entra em contato com você para poder te passar mais explicações sobre como essas turmas, quando elas vão começar, como é que elas funcionam, enfim, né, todo o aparato de informação técnica para que você possa entrar nessas turmas. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Legal? Muito bom. Avisa os dados, a gente pode voltar aqui para as nossas questões aqui agora. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ver. Pronto. Maravilha, beleza. Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão aqui, ó, questãozinha da Receita Federal para cargo de analista tributário. Ela coloca aqui, ó, não deve ser reconhecido como custo dos estoques de produção adquirida, de produtos adquiridos ou produzidos. Legal. O que não entra na nossa composição? Imposto de importação de mercadoria adquirida do exterior? Beleza, isso aqui entra. Isso aqui é um imposto. Isso aqui é um imposto não recuperável, né? Beleza, então esse daqui vai entrar. Esse aqui entra. Posso marcar essa alternativa, Oswaldo? Não, né? Porque ele quer o que não se comporta como custo, né? Esse aqui vai se comportar. Então preste atenção na hora da prova para você não errar por bobagem, beleza? O item A está fora. Gastos com o transporte de mercadoria adquirida. Gente, detalhe importante, vou até voltar aqui ver se eu tenho algum espaçozinho para a gente poder marcar aqui, ó. Eu quero que vocês tenham cuidado
com a questão do frete e com a questão do seguro. Ficou feio pra caramba, né? Frete e o seguro. Por que, Oswaldo? Porque se o frete e o seguro forem pagos pelo comprador, se for pelo comprador, aí você vai incorporar ao custo. Você vai incorporar o custo. Incorporar ao custo. Agora, se o frete e o seguro forem pagos pelo vendedor, o que você vai fazer? Nada. Necas de Pitibiriba. Por que, Oswaldo? Porque aí é custo dele lá. Custo não, na verdade, despesa, né? Para ele lá vai ser despesa, para você não vai ser nada. Tá? Então, olha lá, se tiver frete e seguro, destacado lá na sua nota, se está como um gasto do comprador ou se está como um gasto do vendedor. Se o cara vendeu lá do outro lado e está pagando o frete e o seguro, ali está só a título de informação. Se você está pagando o frete e o seguro para transportar para cá, você vai pagar, então, incorpora no seu custo. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, gastos com transporte de mercadoria. Transporte de mercadoria. Aí você vai dizer assim para mim na hora da prova, ó a dúvida, como ela é pertinente. Ô Oswaldo, mas a questão não está dizendo se esse frete ou esse seguro foi pago pelo comprador ou pelo vendedor. Se a questão não disser, você vai utilizar a via de regra de interpretação das bancas, de que é pago pelo comprador. Certo? Para ser pago pelo vendedor, a questão tem que deixar claro, tá? Então, aqui no caso, a gente vai tirar aqui o item B de bola. Gastos com comercialização de produtos produzidos, ó. Se foi produzido, ele vai sim se incorporar no meu custo. Beleza. Valor pago no preço de aquisição. Opa, peraí, calma. Calma. Porque ele está falando da comercialização, ó. Peraí, ele está falando da comercialização. Se ele está falando da comercialização, aqui no caso vai ser o que, gente? Despesa. Opa. Então, se é despesa, não é custo, né? Então, o item C tende a ser a nossa alternativa correta. Deixa ela aí, ó. Valor pago pelo preço de aquisição da mercadoria. Beleza, isso aqui é custo. Né? Tá fora o item D. E gasto relativo à transferência de mercadorias, a transformação das mercadorias em um novo produto, que aqui no caso é indústria, né? A indústria, né? Transformação da mercadoria também é custo. Tá fora. Primeira questão, gabarito, item C de casa. Legal? Muito bom. Vamos então para a nossa segunda questão. Questãozinha de estoque também. Caiu lá na prova do exame de suficiência. E ela diz assim, ó. Uma sociedade empresária adquiriu mercadoria para revenda com as seguintes informações. Ele deu aqui o preço da mercadoria, deu o PIS e a COFINS, deu o valor do ICMS e ele pergunta. A empresa está sujeita ao regime não cumulativo de PIS e de COFINS e ainda tem direito ao crédito tributário em relação ao ICMS pago na aquisição da mercadoria. Conforme a NBCTG 16 do estoque, o custo do estoque total a ser reconhecido referente a essa transação foi igual a quanto? Então vamos lá. Gente, de novo, reforçando, a questão da reforma tributária, ela vai impactar sensivelmente na nossa apuração a partir de 2027, porque os cálculos incidentes que vão ter a partir de 2026 vão ser a título de informação, vão ser destacados na nota, mas não vai ter recolhimento sobre ele. Oswaldo, mas isso vai cair na prova? Pelo menos essa parte do destaque na nota? Enfim, vamos aguardar a saída do edital para a gente poder ver como é que vai ser a tratativa em relação à questão da reforma tributária. Se ele vai incluir isso no edital, se ele vai manter da forma que está, enfim, né, mas impacto de forma significativa a partir de 2027, porque o PIS e o COFINS vai rodar o jogo, né, vão ser extintos efetivamente, ou pelo menos é a previsão que isso aconteça, o IPI vai passar a ter alíquota zero, mas isso a gente vai aguardar para a gente poder ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos no edital. Quando o edital for publicado, aí eu vou fazer a leitura dele na íntegra com vocês e a gente vai ver os detalhes pormenores do que possa vir a entrar. Legal?
Muito bem. Então vamos avaliar aqui a nossa questão. Nós temos uma mercadoria que custa R$ 25.000. Beleza. A questão está dizendo que eu tenho PIS e COFINS no regime não cumulativo. Aí, pessoal, ó, como é que a gente vai fazer o cálculo aqui em relação à questão do PIS e do COFINS? Ó? Perceba que a questão colocou aqui para a gente que o nosso regime é o não cumulativo, certo? E aí, onde é que está a maldade dessa questão? Ele não colocou as alíquotas, né? Ele não colocou as alíquotas aqui. Mas como ele está dizendo que é PIS e COFINS e o regime é não cumulativo, ele parte do princípio de que você já sabe que o PIS, que aqui no caso do... Vamos colocar aqui do lado aqui, ó. Ele já parte do princípio de que você sabe que o PIS é 1,65% e que a COFINS é 7,6%, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai somar aqui 1,65 mais 7,6, que dá igual a 9,25%. Você vai pegar esse 9,25% e vai multiplicar por 25.000 vezes 25.000, que vai dar exatamente 2.312,50, que é esse bonitão das tapioca que está aqui, ó, certo? Já no caso do ICMS, ele deu aqui a alíquota para a gente, né? Ele está dizendo que é 17%, beleza. Então, você vai aplicar aqui os 17% aqui, ó. Você vai pegar os 25.000 vezes 17%, que dá exatamente os 4.250, para poder chegar no valor da nossa mercadoria. Beleza. Então, gente, ó, como nós sabemos que o PIS e COFINS aqui vai ser um imposto recuperável, vamos anotar aqui, ó. Como nós já sabemos aqui, que o PIS e COFINS vai ser recuperável. Já está aqui, ó, recuperável. E a questão está dizendo que o ICMS vai ter crédito tributário sobre ele, ó, nós vamos poder nos aproveitar. Oswaldo, como é que você sabe que o PIS e COFINS são recuperáveis? Porque ele está dizendo que é um regime não cumulativo, tá vendo? Ó? Se ele dissesse que o regime era cumulativo, aí seria um imposto sobre o faturamento. Aí, sendo sobre o faturamento, aí não tem recuperação de crédito, né? Então, é só despesa, né? Não tem o aproveitamento do crédito, digamos assim, né? Porque aqui eu tenho créditos e eu tenho débitos, né? E eu pago pela diferença. Aqui eu só tenho débitos, aqui eu só pago e morreu Maria Preá, digamos, certo? Então, se eu pego a minha mercadoria, eu tiro o PIS e COFINS, eu tiro aqui o ICMS, eu chego aqui no valor da nossa mercadoria, vem no nosso custo que vai entrar no nosso estoque. Que é exatamente o que ele está perguntando. Ó. Ele quer saber por quanto a gente vai dar a entrada no nosso estoque. R$ 18.437,500, tá? Que a título de informação, né? A questão não cobrou, mas não custa a gente colocar aqui o lançamento contábil, né? O débito no caixa ou no banco, né? Proveniente de onde o pagamento for feito. O estoque líquido que está entrando e os valores dos nossos ativos circulantes aqui, né? Ó, que são os nossos impostos a recuperar aqui do PIS da COFINS e aqui do ICMS, tá? Só a título de informação também, esse aqui a gente lança separado, tá? Aqui eu estou colocando junto só a título de didática mesmo, mas na prática você faz um lançamento para o PIS a recuperar, e tem outro lançamento para COFINS, separados, tá? A recuperar aqui também, ó. Então vai separado os dois aqui. Muito bem, beleza. Segunda questão foi para a conta, vamos então para a nossa questão de número 3. Ó. Essa questão de número 3 já está abordando exatamente aquele tema que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, ó, em relação à questão do teste de recuperabilidade, ó, entre o custo e o valor realizável líquido, dos dois o menor. Então vem para cá, ó. Como é que a gente vai fazer essa questão? Ó? Perceba que ele me deu aqui o valor do custo da mercadoria, mas ele não entregou o valor realizável líquido.
não tem problema, porque ele me deu o preço de venda e me deu as despesas que são necessárias para poder concretizar a venda, tá vendo? Ó? Então, uma sociedade empresária apresenta em 31/12/2016 as seguintes informações a respeito do seu estoque de mercadoria. Ele deu aqui os estoques. Até 31/12/2016, não havia sido registrado ajustes de redução ao valor realizável líquido ou ajustes no valor presente do estoque. Os ativos de mercadorias apresentados são avaliados separadamente e considerando apenas os dados informados e de acordo com o NBCTG 16, o saldo do estoque em 31/12/16 vai igual a quanto? Então vamos lá. Eu quero o saldo do meu estoque. Primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar o valor realizável líquido, né? A questão não me deu, mas dá para a gente calcular de boa, porque ele me deu aqui o preço de venda e ele me deu as despesas que são necessárias para poder concretizar a venda. Então aqui é tranquilo demais. É só pegar aqui um e subtrair do outro. Então, pega 16 menos 4, dá 12. Pega 20 menos 5, dá 15. Pega 24 menos 6, dá 18. Pega 60 menos 15, dá 45. Morreu. O que eu tenho que fazer agora? Se bem que isso aqui nem precisa, né? Que aqui embaixo é o total, na verdade. Aqui é só um totalizador. Muito bem, beleza. O que a gente vai fazer agora? Dos dois o menor, não é isso? Quem é o menor, 10 ou 12? 10. Quem é o menor, 22 ou 15? 15. Quem é o menor, 16 ou 18? 16. Muito bom, então pronto. Então o que a gente vai fazer aqui agora? É só a gente somar, gente, só isso. Soma 10, soma 15, soma 16. Então meu estoque vai ser quanto? 10, 15, 16. Meu estoque vai ser igual a 41. E o gabarito aqui no item A, de aprovados, ó. Qual é a dificuldade dessa questão, Oswaldo? Eu lembrar da fórmula no dia da prova, né? Mas eu já estou te dizendo, cara, isso aqui cai na prova. Então, ó, a fórmulazinha do teste de reavaliação para o estoque e a fórmulazinha do teste de recuperabilidade do imobilizado, você tem que saber. Estoque, entre o custo e o valor realizável líquido, dos dois o menor. Imobilizado, são dois combates, entre o valor justo e o valor em uso, dos dois o maior. Pega o vencedor, confronta com o valor contábil, dos dois o menor, né? Isso aqui eu deixei anotado aqui para vocês aqui, ó. Tá aqui o do estoque, tá aqui o do imobilizado. Beleza? Então tá tudo anotadinho no material aí para vocês aí. Não tem como se perder. Vamos para a questão de número 4 aqui, ó. Uma questão do TRE da Bahia. Vamos a ela. Ela diz assim, ó. O valor do custo de aquisição do estoque compreende o preço de compra acrescido de quê, né? Vamos avaliar. Ele deu aqui o acrescido de muita coisa, né? Acrescido de tributos? Bom, depende, né? Eu vou acrescer só os tributos que forem não recuperáveis, não é assim? Porque o tributo que for recuperável, ele não entra. Acrescido de tributos, exceto os recuperáveis, beleza? Porque os recuperáveis não entram, então tá correto. E os custos de transporte diretamente atribuíveis à aquisição, beleza, né? Então, atribuíveis à aquisição, aquilo que eu tiver efetivamente comprado, deduzidos de descontos comerciais, obviamente, porque se eu tiver tido algum desconto, eu vou ter que abater aqui. Ok, item A tende a ser a nossa alternativa correta. Vamos ver os outros itens. Acrescido de tributos, exceto os recuperáveis, ok. Deduzidos os custos de transporte? Não, acrescidos, né? Acrescidos os custos de transporte, né? Então aqui tá errado. Item C, deduzidos todos os impostos? Não, gente. Eu vou deduzir só os impostos que forem recuperáveis. O imposto que for não recuperável, a gente soma. Então item C já está errado. O custo de transporte diretamente atribuído está correto. E os descontos comerciais está errado, né? O desconto comercial ele tem que ser deduzido. Muito bom, vamos lá. Sem deduções ou acréscimos decorrentes do valor descrito na nota fiscal? Ô, pai, aí dificulta a amizade, né? Porque aí vai depender se eu tenho imposto recuperável, não recuperável, se tem frete e seguro destacado na nota ou se não tem, enfim, né? Tem uma série de variáveis aqui que precisam ser analisados, o item D está errado. Então aqui o B está errado, C está errado, D está errado. Deduzidos todos os tributos incidentes sobre a mercadoria, gente, de novo, né? O tributo ele pode ser recuperável, como ele pode ser
não recuperável. O que eu vou deduzir? Né? O que entra na minha composição de custo? Só o tributo que for não recuperável. Esse cara aqui eu somo. Esse aqui eu tenho que Esse aqui eu tenho que deduzir. Né? Então, o item E também está errado. Então, de fato, o item A é a nossa alternativa correta aqui. Ó. Beleza? Show de bola, maravilha. Muito bem. Gente, até aqui tudo bem? Coloca aí para mim no chat aí e me fala como é que vocês estão. Porque agora a gente vai entrar nessa questão de número 5, e essa aqui é mais carrasca. Essa aqui é uma questão mais cabulosa. E aí é onde entra aquela hora desafiadora do nosso estudo. Porque às vezes o pessoal fala, a pessoa está só estudando. A vida boa é a vida de estudar. Não é assim. Né? Vida boa, na verdade, é a vida dos outros, né? Porque a nossa vida é sempre difícil, né? Digamos assim. E essa questão sim que é uma questão encardida. E pode ser que de cara você olhe para essa questão e você não entenda. Né? Porque ela tem alguns detalhezinhos aqui. Mas eu quero que você faça assim, ó, que você se permita. É uma questão mais chatinha? É. É uma questão mais trabalhosa? É. Mas, gente, é uma questão da Cefaz, da Receita Estadual. Né? Assim, é justo que muito valha aquilo que muito custe. Né? Assim, uma prova da Receita Federal, da Receita Estadual, os salários vão ir na casa de 20, 30, 40 mil reais por mês. Então, assim, é claro que é uma prova mais difícil. Então, assim, para você que vai fazer uma prova de concurso, esse aqui é o nível que te espera. Oswaldo, mas eu vou fazer a prova do exame de suficiência. Precisa eu ir nesse nível de detalhamento? Gente, quem se prepara para o pior, está apto para o melhor. Então, assim, independente de qualquer coisa, como é que eu faço com os nossos alunos lá na turma Ninjas? Independente do que você vai fazer, eu sempre gosto de nivelar por cima. Por que, Oswaldo? Porque se vier uma prova difícil, você está preparado para poder enfrentar uma prova difícil. Se vier uma prova fácil, para você vai ser uma água. Então, para você está tudo bem. Né? Então, assim, tem prova do exame de suficiência, que a prova do primeiro semestre é uma prova mais razoável. Mas quem vai fazer a prova do segundo semestre é uma prova que é arrancando o couro da goela. Então é importante que você esteja bem preparado. E, gente, toda prova que você for fazer, independente se é a prova do exame de suficiência ou independente se é a prova de concurso público, sempre vai ter questão fácil, médio, difícil e terrorista. Questão fácil é aquela questão que você bate o olho e responde. Tipo essa daqui, ó. Essa aqui é uma questão fácil. Essa questão 1 aqui também é uma questão fácil. É uma questão que você bate o olho e responde. Questão mediana, tipo essa questão 3 aqui, ó. É uma questão mediana. Ela não é fácil, mas também não é difícil. Questão 5, por exemplo, aqui já é uma questão difícil, uma questão mais carrasca. Você vai suar mais a camisa para responder. E uma questão terrorista é aquela que você olha para a questão, você não sabe nem para onde é que começa. É aquela questão que você termina de ler e diz assim, ó, é em gotas ou em comprimidos? São em gotas ou em comprimidos? Né? E toda a prova vai ter questão distribuídas. É claro que vai ter questão mais questão de nível fácil e médio, e questão de nível difícil e terrorista vão ter menos, né? Dependendo da tua prova. Se for uma prova de concurso público, é de médio para cima. Né? Vão ter poucas questões fáceis, muitas questões médias e vão ter uma boa distribuição de questões difíceis e uma ou outra questão terrorista. Beleza? Mas pode esperar que vai ter lá. Né? Então vamos responder juntos, se permita. Coloca aqui no chat, aqui, ó, coloca aqui embaixo, nos comentários. Né, para o teu comentário ficar eternizado aqui embaixo. Coloque assim, ó, eu me permito. Né, que é para eu poder saber que você está disposto a querer aprender. Mesmo que você não aprenda de cara, de imediato. Mas você vai evoluindo com o passar do tempo. Legal? Vem comigo aqui, ó. A Comércio Eletrônico S.A., LTDA, é uma empresa de comércio varejista eletrônica e entre as principais mercadorias de comércio está o componente A, que é controlado pela empresa utilizando o inventário permanente de estoque pelo método PEPS. As informações da referida mercadoria no mês de dezembro foi a seguinte, ele deu essas transações aqui, não adianta ler isso aqui agora, vamos direto para a pergunta para saber o que ele quer. Com base nas informações dadas, ele quer saber o custo da mercadoria vendida e o saldo do estoque final pelo método PEPS. Beleza, então eu quero o valor do CMV e eu quero o valor do estoque final. Duas coisas aqui para a gente poder calcular na ficha de controle de estoque. Então vamos lá. Eu comecei o meu estoque com 10 componentes a R$ 2.400. Então vamos lá. 10 componentes a R$ 2.400, divide um pelo outro, 240 é o valor do meu estoque unitário. Beleza. No dia 8 do 12, eu tive a aquisição de 10 dos componentes de estoque a um valor global de nota fiscal de 2.750, já incluso coincidência do IPI e do ICMS, o IPI de 10% e o ICMS na alíquota de 15%.
né? Muito bem. Show de bola. Gente, vamos lá para o detalhe aqui agora. Vamos aqui para o detalhe agora. Eu vou pegar esse valor de 2.750? Não, essa aqui que é a parte difícil. Preste atenção. Ó. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro eu vou ter que tirar o IPI aqui do jogo, para a gente poder saber quanto é que é efetivamente o valor do IPI sobre essa nota. Por quê? Porque o IPI está embutido na nota. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor da nota e eu vou dividir por 1 mais a alíquota que foi calculada. Certo? O valor da nota fiscal eu já sei, é 2.750, dividido por 1 e a alíquota. Quanto é a alíquota? A alíquota foi de 10%, tá vendo? Ó? 10%. Então 10% aqui você vai colocar 1, seria assim, né? 1 mais 0,1, não é isso? 10% é igual a 0,1, ok? 0,1 mais 1 que tem aqui, ó, dá 1,1, ok? Ok, beleza. Então você vai ter aqui, ó, o 2.750 menos 2.750 dividido por 1,1, que dá igual a quanto? 2.500. Beleza, show de bola. Ok, então nós vamos ter aqui 2.750 menos o resultado desse negócio aqui, ó, que dá 2.500. Beleza. Né? Se você fizer a continha, 2.750 dividido por 1,1 dá 2.500. Ou seja, 2.750 menos 2.500 dá igual a 250. Opa, achei o valor do IPI. Legal. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular o ICMS. Porque o ICMS aqui na questão ele está dizendo que é quanto? 15%, não é isso? Então como é que a gente vai fazer? 15% menos o preço de compra e eu vou tirar o IPI. Legal? Porque o IPI não vai entrar na nossa composição do cálculo do ICMS. Então o que eu faço? 15% do valor da nota menos o IPI que nós calculamos. Ó. Quanto é o IPI? O IPI, no caso, 250, né? Então eu vou ter 15% de 2.750 menos os 250, que é o valor do IPI. Ó. Então eu vou ter 15% em cima de 2.500, que dá igual a 375. Beleza, show de bola, maravilha. Então o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos calcular o seguinte, porque a questão está dizendo que é uma empresa de comércio. Empresa de comércio varejista, tá vendo? E a gente precisa saber o seguinte, quando você está trabalhando no comércio, via de regra, o comércio se recupera do ICMS, e ele não se recupera do IPI. Já no caso da indústria, a indústria ela tanto se recupera do ICMS, como ela se recupera do IPI também. Certo? Como aqui no caso a gente está trabalhando com comércio, ela só se recupera de quem? Do ICMS. Agora que vem aqui o detalhe importante, pessoal. Veja só. Como é que eu vou chegar nesse valor aqui de 2.375? Ora, o valor da nota fiscal era de quanto? O valor da nota fiscal era de 2.750, não é isso? Eu só posso me recuperar do ICMS, que deu quanto? 375. Então, se eu pego 2.750 e eu tiro o valor de 375, eu chego exatamente no valor de R$ 2.375, que é o valor que vem para cá, ó. Certo? Que é o valor da minha operação. Oswaldo, o IPI? Como o IPI já está dentro da nota, eu não preciso somar ele de novo, porque ele já está dentro. Se ele estivesse fora, eu teria que somar, mas ele já está dentro da operação, então não vou somar ele de novo, certo? Cuidado. Beleza. O que eu faço agora? Eu vou pegar esse 2.375, vou dividir por 10, que é a quantidade de mercadorias que eu comprei, e eu chego no valor do meu custo unitário. Meu custo unitário, 237,50. E eu trago para cá. Ó.
E eu vou trazer ele para cá. Repito aqui o meu estoque inicial que eu já tinha. Meu estoque, opa. Repito aqui o meu estoque inicial. Repito aqui meu estoque inicial e agora a minha compra que eu fiz, ó. Certo? Lembra que como eu estou trabalhando com o método PEPS, eu tenho que colocar as compras separadamente, ó. Por isso que ele dá um pouquinho mais de trabalho, eu não posso juntar como na média ponderada. Beleza, gente? Entenderam aqui por que eu tenho que colocar separado? Se fosse média ponderada, Oswaldo, eu podia juntar, eu somava esses dois aqui e achava um custo unitário médio aqui no final. Como eu estou trabalhando com no método PEPS, eu tenho que fazer separado. Muito bem. Aí vai, ó. No dia 22, eu fiz uma venda de 14 componentes, ó, a um valor de nota fiscal de 5.100. O que eu faço com esses 5.100 aqui, Oswaldo? Nada. Por quê? Porque ele está pedindo custo. Se ele estivesse pedindo lucro, eu ia levar em consideração o preço de venda. Como eu quero o custo, eu quero só essas 14 unidades aqui, ó. 14 unidades. Oswaldo, por que você está colocando separado essas 14 unidades? Vou te responder agora. Porque eu tenho que baixar primeiro que entra, primeiro que sai, não é assim? Então aqui eu tenho 10 unidades, eu não tenho 14, ó. Então desse estoque inicial, eu tiro as 10 unidades, boto para cá. Dessas 10 unidades aqui, ó, eu vou tirar as 4, ó. Vem para cá, ó. Então essas 10 unidades está um custo de 240 e essas 4 unidades é um custo de 237,50, certo? Então quando a gente soma esses dois caboquinhos aqui, a gente chega no valor de 3.350, que foi a primeira pergunta que o examinador fez, ó. 3.350. Ok, show de bola. Vamos continuar. Que ele quer o estoque final. Quanto é o estoque final, Oswaldo? Ora, essas 10 unidades aqui, zerou, certo? Dessas 10 unidades, eu estou tirando 4, ficou 6. Então, tenho 6 unidades a um custo de 237,50. Então, 6 vezes 237 dá quanto? Dá 1.425, que é o valor do meu estoque final, ó. 1.425, tá aqui, ó. 1.425, gabarito, item B de bora comemorar. Legal? Show de bola, maravilha? Beleza? Gente, minha recomendação, pega essa questão e responde de novo, né? Faz ela mais uma vez, porque ela é uma questão mais trabalhosazinha, principalmente aquela questão lá de como é que o ICMS foi calculado, de como é que o IPI foi calculado, por que primeiro você calcula o IPI, depois você calcula o ICMS, tem a ordem como os cálculos precisam ser feitos, para que você não erre a composição da questão. Legal? Beleza, beleza. Show de bola. Vamos então para a nossa questão de número 6 aqui, né? Uma questão da Fundatec, né? Para a Prefeitura de Vacaria, para cargo de contador. Vamos lá, ó. Uma determinada empresa dedica-se ao comércio de notebooks. Olha lá, no dia 1º de janeiro de 2013, seus estoques estavam constituídos em 500 unidades adquiridas em 23 de dezembro de 2012, a R$1.000 cada unidade. E durante o mês de janeiro de 2013 foram realizadas as seguintes operações. Gente, sempre cai uma questão de estoque, aí você faz o quê? Pula isso aqui tudinho e vai para a pergunta, né? Não tem como a gente ler isso aqui sem saber o que o examinador quer. Considerando que a empresa utiliza o método da média ponderada móvel, pode-se dizer que o lucro bruto dessa empresa foi de aproximadamente igual a quanto? Gente, aí agora ele foi além, porque ele não quer só o custo, ele quer o lucro. E para calcular o lucro eu preciso do faturamento e eu preciso do custo da mercadoria vendida, porque lucro é o faturamento menos o custo, eu vou ter que calcular os dois. Bom, ele está pedindo nessa questão pela média ponderada, então vamos lá, ó. Vamos lá. Começando aqui a nossa questão, ó. Eu tenho 500 unidades a R$1.000 cada uma. 500 unidades, R$1.000 cada uma, 500 vezes 1.000 dá igual a 500 mil. Está aí meu estoque inicial. No dia 4 de janeiro, eu fiz uma compra de 600 unidades a 1.200. Beleza. 600 unidades a 1.200 dá 720 mil. Veja o que eu vou fazer agora. Como é média ponderada, a gente pode somar. Então eu pego esse 500 e somo com esses 600. Ó. Então agora eu tenho 1.100 unidades. E eu pego meus 500 mil de estoque que eu tinha e somo com os 720. Ó. Legal? Só que tem um detalhe aqui nessa questão. Deixa eu ir além aqui. Ó. No dia 5 de janeiro de 2013, eu tive um pagamento de um frete
de 60 mil na compra do dia 4. Ó. Então, além do custo que eu já tive pela compra, eu ainda tenho mais 60 mil de frete que eu vou ter que somar. Então, o frete vai entrar na composição do nosso cálculo aqui. Ó. Então, o que vai ser meu estoque final aqui? Ó? Meus 500 mil de estoque inicial, mais os 720 que eu comprei agora, mais os 60 mil do frete que eu paguei. Tá vendo? Então, eu chego aqui num total de 1.280.000. Que dividido pelas 1.100 unidades, eu chego em um custo unitário de 1.163. Tá vendo que para efeito de cálculo a média ponderada é mais rápido, não é? Porque eu não preciso ficar separando aqui os números. Gente, então vocês entenderam aí a diferença? Quando a gente está calculando o método PEPS, quando a gente está calculando média ponderada, lá no método PEPS a gente teve que separar. Cada compra você tem que colocar separadamente. Eu não sei quem foi o abençoado que teve essa brilhante ideia de colocar cada compra separada. Cara, isso na prática ficou completamente inviável, não é assim? Na prática é o método da média ponderada forever para sempre, né? Digamos assim. Eu não sei porque que o método PEPS, na verdade até sei, né? Porque que o método PEPS, do método da UEPS, na verdade, ele não é aceito pelo regulamento do imposto de renda, né? Porque ele deixa o CMV mais caro. Se ele deixa o CMV mais caro, porque o custo da mercadoria, né? A última mercadoria que foi comprada, ela tende a ser mais cara. Então, quando eu elevo o custo da minha mercadoria, eu diminuo o meu lucro. E quando eu diminuo o meu lucro, o que acontece com o imposto? Diminui. E se o imposto diminui, tu acha que a Receita Federal vai querer? Não vai. É óbvio que ela vai proibir o método EPS. E para efeito de norma brasileira de contabilidade, quando você superavalia o custo, você diminui o lucro, né, para efeito de resultado, de apresentação dos resultados, para efeito de investidor, isso também é ruim. Né, porque você vai apresentar um lucro menor, consequentemente os dividendos vão ser menores, os investidores também não vão olhar isso com bom agrado. Né, então, tanto para um lado como para o outro, o método EPS não é bem aceito, digamos assim, né? Agora, o método PEPS ele é muito mais trabalhoso, né? Assim, vai entender por que essa brilhante ideia, né? Digamos assim, mas na prática o método da média ponderada é o que se perpetua, né? Digamos assim. Prossigamos. Voltamos para cá então. No dia 6, eu tive a devolução de 200 unidades da compra do dia 4. Gente, olha a pegadinha. Olha a pegadinha. 200 unidades dessa compra aqui que foi feita, certo? E aí eu quero que você tome cuidado, porque quando a gente fez o cálculo aqui do valor do estoque, a gente levou em consideração o frete de 60 mil, não foi? Então olha para cá e preste atenção, ó. Olha para cá e preste atenção. Cuidado para quando você for fazer a devolução, para você não fazer a devolução com base nesse valor aqui, ó. Porque esse valor aqui está levando em consideração o frete e está levando em consideração o saldo inicial. Quando você vai fazer a devolução dessas 200 unidades aqui, ó, você vai fazer a devolução com base no valor de compra, ó, dos 1.200 aqui, tá vendo, ó? Ô Oswaldo, e o frete? Gente, o frete é um serviço, o serviço foi prestado. Tem devolução de serviço, gente? Não. O cara foi lá, ele entregou a mercadoria, o frete foi entregue. Se a mercadoria veio incompatível, errado ou não, aí o problema não é do cara do frete. O problema é do cara que fez a venda da mercadoria lá do outro lado, né, que ele vai ter que ressarcir de alguma forma. Então eu vou devolver 200 unidades. Ó. Beleza. Então estou devolvendo 200 unidades a 1.200, que dá igual a 240. Pegaram aqui o cuidado, pessoal, pegadinha, presta atenção na hora que você for devolver a mercadoria. O valor do frete não entra na composição do cálculo. Entenderam aí, gente? Coloca entendi aí no chat aí, só para poder ver. Vamos lá. Beleza, né? Show? Maravilha. Muito bom. Então, vou fazer o quê? Eu tenho 1.100 unidades, estou tirando 200 unidades do meu estoque, sobra quanto? 900. Eu tinha 1.280.000 de estoque, está saindo 240, porque eu estou devolvendo, fiquei com 1.040.000 de estoque. Pego 1.040.000, divido pelo 900 e aqui está o valor do meu custo unitário, meu novo custo unitário. Muito bem, beleza, show de bola. Vamos para a transação do dia 16. Ó. No dia 16 eu fiz a venda de 600 unidades a R$2.000. Ó. Gente, para ficha de controle de estoque, o que eu faço com esses R$2.000 aqui? Me respondam. Vamos lá. O que eu faço com esses R$2.000 aqui na ficha de controle de estoque?
Beleza, beleza, gente. Ó, vamos anotar aqui, ó. Vamos anotar aqui, ó. Esses R$ 2.000 aqui, isso aqui é preço de venda. E o preço de venda entra para calcular o faturamento. Não entra na ficha de controle de estoque. Na ficha de controle de estoque, ela não entra. Então vem para cá, ó. O que eu quero na minha ficha de controle de estoque, Oswaldo? O valor das unidades, a quantidade de unidades que foram vendidas, 600, ó. 600 unidades foram vendidas. A um custo de quanto? 1.155. Traz ele para cá, ó. Certo? Muito bem. Então, fazendo aqui a nossa conta, 600 vezes 1.155, você chega no valor de 693.333. Ora, eu tinha 900 unidades, saiu 600, fiquei com quanto? Com 300. A um custo de 1.355, eu tenho 346.666 de estoque em reais. Muito bem. No dia 17, eu tive uma devolução de 100 unidades da transação do dia 16, ó. Das unidades que foram compradas no dia 6. Aí para a gente vai ser indiferente, porque como eu estou trabalhando média ponderada, eu vou pegar aqui a minha média das minhas transações. Beleza, o que eu tinha de devolução já foi feita, ok? Muito bom. Então, estou devolvendo 100 unidades. Né? Eu vendi 600 e agora 100 vão ser devolvidas. Né? Vai voltar para o meu estoque mais 100 unidades. Beleza? Então, 100 unidades a 1.155 dá 115.555 de estoque. Beleza. Então, perceba, ó, eu vendi 600 unidades, das 600 unidades, 100 estão sendo devolvidas. Então, volta para o meu estoque 100 unidades. Ok, pessoal? Volta para o estoque 100 unidades. Então, tenho 400 unidades no meu estoque a 1.155, que dá igual a R$ 462 de estoque. Beleza. E por fim ele coloca, no dia 18 eu tive um abatimento concedido ao cliente no valor de 100 mil. Oswaldo, isso aqui entra no estoque aonde? Não entra em canto nenhum. Gente, se eu estou dando um abatimento é uma despesa. Se a despesa entra na ficha de controle de estoque, não. Então o estoque morre aqui, ó. O estoque morre aqui. Eu tenho 693 de estoque, menos 115 da devolução, o meu CMV efetivo foi de quanto? 577.778,33. Beleza, mas não é isso que ele quer. Ele quer o valor do lucro. Ok. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu vendi o meu estoque 600 unidades, não foi? A 2.000. E eu tive 100 unidades de devolução. Se você quiser, você pode calcular logo direto as 500 unidades, ou você pode colocar separado aqui, né, ó. Separado. Aqui, ó. 600 e depois deduzindo as 100 unidades. Beleza? Show de bola? Maravilha. Então, tem 1.200.000 de venda, tem um 100 de devolução, lembrando que o valor de preço de venda foi 2.000. Então, se eu pego receita menos a devolução, eu chego aqui na minha receita líquida de 1 milhão. Se eu tiro o custo da mercadoria vendida, que a gente calculou agora há pouco, né, 577 mil aqui, ó, traz ele para cá, eu chego aqui no valor do meu lucro bruto de 422 mil reais aqui, ó. Aí você vai me perguntar, Oswaldo, e esse abatimento concedido aqui, ó, ele não vai abater não? Os 100 mil? O examinador foi até bonzinho, né? Porque 422, se eu tirasse 100 mil, daria 332, né? Não tem nas alternativas, tá vendo? Ó, poderia ter colocado, o examinador foi bonzinho aqui, no caso. Mas, gente, por que o abatimento concedido não entra? Porque o abatimento, ele tá lá como uma conta redutora da receita bruta. Confere? Confere. Só que o detalhe é o seguinte, perceba que o abatimento, né, o desconto que foi concedido, foi depois que a operação aconteceu. Porque a venda foi no dia 16 e o abatimento foi concedido no dia 18. Para que seja um desconto incondicional, ou seja, ele seja uma conta redutora da receita bruta,
O desconto ele tem que ser dado no ato em que a operação acontece. Por isso que ele não apareceu aqui como conta redutora da receita bruta. Como o desconto foi dado depois, aí ele entra como resultado financeiro. Ele vai ser uma despesa financeira no caso. Legal? Então presta atenção. Foi no ato, desconto incondicional, conta redutora da receita bruta. Foi depois, despesa financeira. Ele vai abater para poder achar o resultado líquido. Aqui, ó. O resultado líquido. E a questão está pedindo para a gente o resultado bruto. Tá vendo? E, gente, vamos lá. É uma questão difícil? É uma questão difícil. É uma questão impossível? Não. Oswaldo, você responderia uma questão dessa logo de cara na prova? De jeito nenhum. Vou responder a prova, independente do que for, eu saio folheando a prova todinha, vejo as questões que são pequenininhas primeiro e saio respondendo tudo. Depois que eu responder todas as questões pequenininhas, aí você volta para responder as questões grandes. Por que, Oswaldo? Porque a questão grande cansa. Gente, você vai fazer uma prova é uma maratona, né? Você vai passar um longo tempo respondendo questões. Então, imagina como se fosse uma corrida. Né? Você não vai correr, já sair ligando o piloto automático no turbo diesel e sair correndo desenfreado, que chega no meio da corrida tu tá morto. Não é à toa que o pessoal nas maratonas faz um negócio chamado de sprint final. Quando você está lá na reta final, né, nos últimos quilômetros para acabar a corrida, você já está no limite da honra, aí tu dá aquele sprint final, aquela corrida final, né, coloca o resto da energia todinha que você tem. Por quê? Porque tu já está chegando no ponto final. Então, assim, quando tu terminar a corrida, tu tá morto mesmo, tu cai lá no chão, descansa e acabou. Né? Você tem a opção de descansar depois. Agora, durante a corrida, você vai no pianinho. Então, o que você tem que fazer na hora da prova? Responde primeiro as questões pequenas, deixa as grandes para o final. Agora, claro, dá para responder uma questão dessa? Dá. Agora tem que ter paciência, tem que ter calma e um pouquinho de sangue frio, né? Porque você está correndo contra o tempo na hora da prova. E você pega uma questão que é um trambolho, por isso que eu estou dizendo, garante logo as questões pequenas, beleza? E aí, depois você faz as questões grandes, porque pelo menos o mais importante você já garantiu. E aí as outras você vai respondendo depois. Legal? Gente, são dicas preciosas que vai fazer com que você consiga ter uma boa administração de tempo na prova. Que às vezes tem gente que chega para mim e fala, Oswaldo, que não deu tempo de responder a prova, me atrapalhei, não sei o quê. Por quê? Porque você quis gastar um tempo precioso no começo respondendo questão grande. Não faça isso, beleza? Gente, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, o que eu quero te dizer para você é o seguinte, tenha calma e tenha paciência. Você não vai ficar bom do dia para a noite. As coisas não acontecem no estralar de dedo. Se você chegou até aqui o final da aula e chega para mim e diz assim, que você sente que está evoluindo, coloca para mim no chat ou então nos comentários, coloca aqui para mim se você sente que está evoluindo. Você está saindo da aula de hoje com o sentimento de que sabe um pouquinho mais do que quando você entrou. Se você está com esse sentimento, ótimo, significa dizer que você está no caminho certo. Agora, tudo é um processo gradativo. Você não vai ficar bom do dia para a noite, você não vai ficar craque do dia para a noite, você não vai acertar todas as questões do dia para a noite. Tudo é um processo de evolução. Terminou aqui a aula, tenta responder as questões de novo. Não precisa ser hoje não, pode ser outro dia. Faça isso no domingo, por exemplo. Porque você vai refazer a questão hoje, digamos, você está com conhecimento fresco na cabeça, né? Assim, é até bom dar uma passada nela de novo, mas é importante que você tire outro dia para você, deixa eu ver se agora sozinho eu consigo responder uma questão dessa. Né? Serve até de revisão. Então tenha calma, tenha paciência, tudo no seu tempo. Né? Assim, é claro que você não pode ser negligente ao ponto de querer ir se arrastando, né? Porque assim, a tua aprovação tem data, né? A prova vai acontecer e é importante que até lá você esteja preparado, né? Então o sucesso da aprovação, ele depende também de você ter essa disciplina de estar sempre estudando, sempre se dedicando, sempre se esforçando para você poder estar evoluindo, né? O único cuidado que eu quero que você tenha é que você não se cobre ao ponto de se penalizar porque você acabou de assistir a aula e caramba, eu não estou sabendo de tudo agora. Tem que responder mais questões, tem que estudar. Né? Para quem é nosso aluno, né? Primeiro a gente estuda o conteúdo, né? Faz todo um estudo analítico, vê a matéria como um todo, né? Para depois a gente responder uma bateria longa de questões. E além dessa bateria de questões, a gente ainda tem as aulas ao vivo de revisão para responder ainda mais questões. Para a gente poder estar sempre afiado, porque você vai estar estudando o conteúdo e com o passar do tempo você esquece.
Então é importante que a gente tenha aulas ao vivo de revisão para poder estudar o conteúdo. Isso para quem é aluno da Turma Ninjas tem esse acesso. Né? Então, se você, de repente, quer dar um passo mais firme, digamos assim, né? Você pode entrar na lista de espera, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você preenche um formulário que tem do Google Drive aqui embaixo. Aí você entra na nossa lista de espera e aí o nosso time de suporte vai entrar em contato com você para te avisar quando é que a gente vai ter abertura de turma nova, beleza? Agora, para você que quer dar apenas um primeiro passo, né, para poder aprofundar um pouquinho mais no conhecimento do estudo e não quer fazer um investimento um pouco mais robusto, digamos assim, a Turma da Pipoca é para você. Então, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode se matricular na Turma da Pipoca, você vai ter acesso à gravação dessas aulas ao vivo que eu faço aqui no YouTube, você vai ter acesso à apostila que eu faço aqui durante a aula, inclusive com as anotações que eu faço aqui para você ter tudo mastigadinho, bonitinho, organizado dentro do portal do aluno, para você poder estudar com a mensalidade que você vai pagar R$10, gente, R$10. Tá mais barato do que uma pizza. Está mais barato, uma pizza não, porque a pizza é 40, 50 conto por baixo. Né? Aqui você vai estar preparado, você não paga nem uma garrafa de Coca-Cola com R$10, uma mensalidadezinha de R$10 que você vai pagar para ter acesso durante um ano, né? E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E ainda te digo mais, se você entrar, acessar o conteúdo e não gostar, você ainda pode pedir o estorno. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Se você entrar no portal do aluno e não gostar do conteúdo que está lá, você pede o estorno, a gente devolve o seu dinheiro, simples assim, preto no branco, sem ressentimento. E você ainda pode voltar para cá e assistir as aulas ao vivo de forma gratuita. Olha aí que legal, beleza? Gente, então é isso aí. Por aqui eu finalizo, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha o link dessa aula com os seus amigos que também vão fazer a prova, né? Assim você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas a conseguir a tão sonhada aprovação. E aproveita para me seguir também lá no Instagram, @ProfOswaldoMarques. Lá eu posto diariamente conteúdos que vão te levar até a tua aprovação e você pode participar das nossas enquetes para você poder escolher o tema da nossa aula que acontece toda semana, né? Toda terça-feira a gente tem a nossa aula aqui, mas a votação é lá no Instagram, beleza? E te convido, por fim, a entrar no nosso grupo gratuito de estudos no WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode entrar também. Por lá você vai receber os materiais de aulas, os avisos, enfim, todo o conteúdo é sempre divulgado por lá, beleza? Então por aqui eu finalizo, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo do vídeo, diz que você gostou, né? Isso aqui é importante para mim, para poder saber como é que tá teu feedback. Se quiser colocar sugestões de tema de outras aulas, comenta aqui embaixo também do vídeo, deixa possíveis temas que você gostaria de ter numa próxima aula, deixa aqui embaixo no vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula, beleza? Um grande abraço, um beijo no teu coração e até mais. Quando o plano sai do papel e a vontade começa a crescer, eu escolho o meu caminho e sei exatamente o que eu quero ser. Mas eu sei que não tô sozinho, tem um time pronto pra ajudar. Curso Ninjas é meu destino, é aqui que eu nasço pra provar. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Os ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. A teoria fica simples quando alguém sabe te explicar. Aprendizado inteligente, do básico até te destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma
cansar. Respire e volta.